Então hoje nós temos aqui o nosso querido amigo Heron, que traz para nós um tema, assim, primordial, fantástico, super importante para o entendimento, né, dessa doutrina maravilhosa. A fé transporta montanhas. Heron, que Jesus esteja contigo. Boa tarde, boa noite. Muitos de nós ainda confundimos Deus com Jesus. Deus é o nosso Pai e Jesus é o nosso irmão. Então, que o Pai Criador nos acolha no seu regaço de Pai amoroso, misericordioso, querido e sábio. E que Jesus, o nosso mestre e amigo, companheiro inconfundível e incondicional das nossas almas, possa abençoar o propósito da noite de hoje. Como Ele mesmo disse: tenham fé, confiem em mim, eu estarei convosco em todos os tempos, para sempre. E a sua mensagem imperecível deve penetrar os nossos corações, para que possamos guardá-las para sempre. Esta sua mensagem imperecível, porque guardá-la no cérebro é passageiro, mas guardá-la no coração é para sempre. Diz um ditado que para algo ser bom é necessário que dure o tempo necessário para que se torne inesquecível. E a mensagem dele foi curta, rápida, mas se tornou inesquecível. Então, que nós possamos guardar a mensagem de hoje em nossos corações, porque o cérebro muitas vezes é incapaz de codificar as coisas do coração, que fala por palavras inarticuladas às nossas almas. Esta criatura era um homem destemido, um homem corajoso, honesto. Na sociedade, ele era tido como aquela pessoa íntegra, corajosa, cheia de força. Se perguntassem para ele se ele tinha fé, ele não titubeava, dizia que sim, e gostava de aventuras. Ele estava diante da vida com aquela coragem destemida que muitos de nós se apresentamos para vencer os obstáculos que a vida nos proporciona e para vencer os outros. Mas essa criatura, nas suas horas de folga, ele era um alpinista, e diante daquela montanha íngreme, quando ele se viu colocado naquele obstáculo, e o seu companheiro de jornada tinha faltado aquele dia, ele olhou para o céu naquela meia-tarde, e o céu se apresentava com umas nuvens, meio nublado, meio ensolarado, e a natureza nos prega, às vezes, uma surpresa que nós não aguardamos, que nós não esperamos. A natureza é divina, e às vezes, ou sempre, nós não podemos fazer a previsão. Ele olhou para o céu, olhou para a montanha, quase 90 graus,
e disse para aquela montanha: eu vou te vencer. E começou a subir. O alpinista corajoso e destemido subiu aquela montanha íngreme, com a corda soltada para trás. Ele ia galgando e subindo, e foi subindo sozinho. E quando ele percebeu, à noite, as nuvens começaram a fechar, e Deus mandou para aquela região uma trovoada, um tempo escuro. Começou a escurecer, e ele estava mais no alto do que abaixo, e começou a se perguntar se ele deveria descer ou subir. Mas como ele era destemido, ele seguiu adiante. E chegou num ponto onde ele foi perdendo as forças. O céu foi escurecendo, e a chuva torrencial começou a descer sobre a sua pele. Esta criatura começou a se apavorar, mas como ele era destemido, ele se segurou com todas as forças naquela corda. Mas com aquela chuva, aqueles relâmpagos, aqueles trovão, ele começou a ficar apavorado, e começou a perder as forças, e começou a escorregar a corda, porque começou a molhar. E ele foi descendo, e foi se segurando, e foi batendo nas pedras, e nos galhos, e nos espinheiros, e foi descendo e se segurando, até o momento em que ele não tinha mais forças e desfaleceu. E aí ele lembrou da força de Deus, e começou a orar, e disse: meu Pai, se tu existes, salva-me, por favor. Salva-me, ó Deus, eu não quero morrer. Eu tenho as forças físicas para produzir muitas coisas na sociedade. Eu não quero morrer agora. Salva-me, por favor. E ele fez uma oração do íntimo do seu coração. E na sua alma retumbou uma voz interna dizendo a ele que ele estava pendurado naquela corda com as últimas forças. A voz interna dizia: solta a corda, meu filho. Mas meu pai, se eu soltar a corda eu vou morrer. E a voz continuava a dizer: solta a corda. Ele não soltou. No outro dia, quando a tempestade passou, os bombeiros foram chamados para socorrer um homem que tinha morrido por tentar subir uma montanha e estava pendurado numa corda e morto. O bombeiro que estava a dar a entrevista disse para a emissora de rádio e TV que estava cobrindo o acontecimento: como foi o resgate? O bombeiro responde: foi simples. Este homem não tinha mais vida quando nós chegamos de manhã, mas até agora eu não entendo por que ele se suicidou. Porque houve o suicídio. Ele estava a 60 centímetros do chão e não soltou a corda para se salvar. Ele queria morrer e passou para a vida, para o outro lado, para o desencarne, com uma criatura que se suicidou quando estava cheio de vida, querendo viver e trabalhar. A fé é humana ou divina? Nós empreendemos a força física, a nossa razão, e um homem de fé triunfa num empreendimento terrestre se ele tem fé.
Mas a fé divina, ela parte dos nossos corações, da nossa alma e da nossa entrega ao Pai Celestial. Quando é, meus irmãos, que nós vamos soltar a corda? Quando é que nós vamos confiar no Pai? Quando é que nós vamos ser fiel a essa lei divina que está dentro dos nossos corações? Quando é que nós vamos ter fidelidade à lei e ao Pai Celestial? Nós aguardamos, ficamos impassíveis, somos ansiosos por viver, por nos salvar. Mas tem um Pai que tudo comanda, que tudo rege, que tudo move sem se mover e que está dentro de nós. Este é o Pai Celestial, que nós devemos confiar, que nós devemos colocar toda a nossa confiança, todos os nossos créditos, porque Ele é onipotente, onipresente, e é dele que deve partir essa fé robusta que o Cristo demonstrou quando aqui esteve. A doutora Ana Cristina Arantes, doutora Ana Cristina Quintana Arantes, ela é uma médica do Hospital Psiquiátrico, do Hospital Albert Einstein de São Paulo, e ela trabalha com pacientes terminais. Ela faz um trabalho paliativo com pacientes que são desenganados pelos médicos. Os médicos desenganam essas pessoas, e essa doutora, há 30 e poucos anos, ela faz um trabalho de acompanhamento e de colocar vida naquelas criaturas que já não têm mais solução, que os médicos, que diga-se de passagem, são impotentes para desenganar alguém, mas pela ciência e pelo diagnóstico deles, eles desenganam essas criaturas. Então a doutora Ana Cristina faz uma reunião com os familiares, pede licença para incendiar uma candeia que já não tem mais óleo, que já não tem mais esperança, que já não tem mais nada o que fazer, somente aguardar o momento do desencarne e soltar a corda, entregar a alma para Deus. Então a doutora Ana Cláudia vai dizer que desses pacientes que ela trabalhou com tantos anos, ela vai dizer que 5 grupos principais relataram para ela os arrependimentos, que vai servir de lição para nós pensarmos e para nós refletirmos na noite de hoje. Aonde é que eu estou? Como eu estou me portando para desencarnar, para morrer? Porque eu tenho uma notícia agradável e desagradável para todos nós. Todos vocês vão morrer. Mas a notícia da imortalidade da alma que o Espiritismo nos traz é que nós vamos desencarnar. Nenhum de nós vai morrer. Um amigo meu disse: Heron, tu vai desossar. Porque desencarnar é para quem tem carne. Você é muito magro, vai desossar. A doutora Ana Cláudia vai dizer que o primeiro grupo é o grupo que vai relatar a ela que estava arrependido por não ter vivido a vida de acordo com as suas escolhas. Olha, essas pessoas muitas vezes eram pessoas caridosas, que faziam o bem ao próximo, que viviam conscientemente das suas obrigações, e agora elas estão arrependidas por não ter vivido a vida de acordo com as suas escolhas. Elas vão dizer para a doutora que eu vivi de acordo com as escolhas dos outros, eu fiz a vontade dos outros, mas agora quem morre sou eu,
os outros não vêm morrer para mim. Porque diga-se de passagem, se eu estou com o físico forte, se eu estou com a vida estuante, os amigos vêm me visitar. Mas se eles souberem que eu estiver em estado terminal, eles ficam com aquela pena e dizem: eu não posso ver o meu amigo daquela forma, daquele jeito, naquele estado. Quando é o momento mais crucial das nossas vidas, porque todos nós estamos em estado terminal. O amanhã a Deus pertence. Por isso que Jesus diz: ei, agora, você que planeja o amanhã, só Deus sabe. Essas criaturas dizem estar arrependidas por ter feito a vontade dos outros, por serem obedientes. A resignação é o consentimento do coração, e a obediência é o consentimento da razão, é cérebro e coração. Nós temos que ter um equilíbrio. Diz Jesus: se alguém pedir para você para andar 100 metros, ande mais 100. Se você está consentindo com o teu coração, não vai acontecer esse arrependimento, porque nós fizemos a vontade do outro, mas eu fiz de coração. Eu fui resignado e não obediente. Quando Jesus tomba na cruz, que o centurião vê aquele homem forte vindo ao encontro de Jesus, ele diz para aquela criatura: ajude o amigo que não tem mais forças. Esse nosso amigo, irmão e companheiro, ele estava desfalecido, era um homem semi-morto, e estava desenganado por todos nós que condenamos ele à cruz. Simão Cirineu veio de encontro para ajudar aquela criatura, obedecendo a uma ordem do centurião. E Amélia Rodrigues vai dizer para nós que Simão Cirineu representa a frágil fraternidade humana. Eu faço, mas eu vou contrariado. O segundo grupo diz que está arrependido de não ter demonstrado o sentimento certo na hora certa. E agora está arrependido porque vai desencarnar, que está pensando, porque a maioria de nós pensa que é a finitude, que vai morrer. Eles dizem que estão arrependidos de não ter demonstrado o sentimento para aquelas criaturas que eles amavam, ou então que criaram confusão na vida, encrenca, que deviam ter demonstrado um sentimento diferente, ou não demonstraram. Muitas vezes aquela pessoa que você quer bem, você deixa para amanhã o que você pode fazer hoje, e como diz Chico Xavier, façamos o bem hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Então, se nós temos alguma coisa para dizer para alguém, ou para demonstrar o sentimento que parte do nosso coração, principalmente agora que temos a mensagem do Cristo para nos auxiliar e nos nortear na vida, que façamos o bem sempre. Digamos para nós mesmos o dizer que Ele nos ensinou. Seja o seu dizer sim, sim, não, não. Mas não com o cérebro. Falamos com o coração. Sim, sim, não, não. Diga não, ou diga sim, mas seja peremptório nas tuas decisões, porque essa turma da doutora Ana Cláudia está arrependida por não ter demonstrado aquele afeto, aquele sentimento, e muitas vezes não é aquele sentimento de amor, mas é um sentimento de contrariedade que vai e que passa, mas que seja como ave de rapina, para não ficar incrustado em nossas mentes, para ver o arrependimento amanhã
do que eu fiz hoje. O terceiro grupo é o grupo que vai reclamar e que vai dizer que gostaria de ter vivido mais com os amigos, porque quer queira, quer não queira, os amigos são aquelas criaturas que são indulgentes, e a indulgência não vê a imperfeição do amigo, não vê a imperfeição do próximo, mas aceita a criatura do jeito que ela é, como ela se apresenta para ti, sem rebusqueio, sem tentar corrigir a outra pessoa. Jesus nos orienta dizendo que a família humana deveria ser de construção de amigos, para que nós, olhando os defeitos do outro, possamos corrigir o nosso. Nós fizemos o contrário. Olhamos para dentro de nós e nos achamos perfeitos, e queremos que o outro se corrija, para atender aos nossos desejos, às nossas necessidades. E depois nós ficamos arrependidos de não ter convivido com os amigos, aquelas criaturas que te abraçam, que te entendem, que entram em sintonia contigo, que te amam, que pensam como você. Falta essa convivência, mas a família é a célula máter da sociedade, é aquela que vai produzir os caracteres morais para que nós saiamos da família para fora e representamos o que nós aprendemos lá dentro, a fraternidade, que vai se tornar universal. O quarto grupo reclama e diz que está arrependido de ter trabalhado muito. Ora, o trabalho é uma lei da natureza, e essas criaturas estão reclamando que exerceram o trabalho com muito afinco e esqueceram da vida, esqueceram de viver, e agora, diante daquilo que não tem mais solução, diante da morte, estão arrependidas por ter trabalhado tanto. E Allan Kardec vai apresentar no Livro dos Espíritos todas as leis divinas. A lei do trabalho é uma lei divina. Diz Francisco de Assis: quem não trabalha não mereceria se alimentar. Nós devemos produzir, pelos esforços do nosso suor, o alimento de cada dia. Mas Allan Kardec coloca nessa mesma lei, e está aberta no Livro dos Espíritos para quem quiser ler, um comentário, depois da pergunta em que ele faz aos espíritos nobres e superiores, e eles respondem para nós, para todos nós, para deleite dos nossos corações: qual é o limite do trabalho? A revelação divina vai dizer que o limite do trabalho é o limite das nossas forças, e que Deus deixa-nos inteiramente livre para decidir. Quem decide o limite do trabalho sou eu. Mas entre a produção e o consumo, diz Allan Kardec, sempre vai ter algo que diferencia uns dos outros, e sempre vai ter uns irmãos desempregados, outros passando fome, porque essa harmonia que os socialistas querem na face da terra, de distribuir os meus bens para todos os pobres, ou de distribuir os bens dos ricos para todos se igualar, não existe e não vai acontecer. Mas há um elemento que Allan Kardec coloca nessa lei e que não é levado em conta por nós. Esse elemento chama-se educação. E ele diz: não a educação pelos livros, não a educação intelectual, não a educação intelectual, cultural, que as crianças vão para a escola aprender e se alfabetizar.
não é esta a educação. É a educação moral. E ele vai dizer então que não é educação moral pelos livros, mas é naquela educação moral que consiste na arte de formar hábitos. E a educação ele define como sendo o conjunto de hábitos adquiridos. Olha que coisa mais linda! O conjunto de hábitos adquiridos vai dar a nossa educação, que nós vamos se apresentar para a sociedade. A educação moral. Diz ele que quando essa arte for conhecida, estudada e praticada, se fará muito mais homens de bem do que se imagina. Porque o homem educado, ele respeita tudo que for respeitável e faz aos outros o que gostaria que fizesse a si próprio. Isto é a construção da fé em nossos corações. É essa fagulha divina, esse trabalho que Allan Kardec coloca, que é o principal. Nós estamos fazendo força com os nossos braços, suando, ganhando dinheiro. Mas quem de nós levanta de manhã cedo e faz uma profissão de fé dizendo: que queres que eu faça, meu Pai? E à noite, como Santo Agostinho, para encerrar esse trabalho que Allan Kardec propõe para nós, dizendo de nós para conosco, de si para consigo, fazendo uma reflexão com perguntas e respostas, como Santo Agostinho nos indica e nos ensina. Um solilóquio. O solilóquio significa uma conversa de si para consigo. Parece uma loucura, mas isso é um trabalho. E os espíritos dizem que não só o corpo trabalha, mas o espírito também trabalha. Nós estamos fazendo algo alhure sempre, 24 horas por dia, depois que nós dormimos. Se nós escrevemos nessa página em branco as perguntas e buscamos as respostas para o que eu fiz para o meu próximo, para Deus e para mim mesmo, logo depois que eu sair e deixar o corpo fisiológico por uns instantes, o anjo da guarda está esperando na cabeceira da cama para orientar, para dizer como você faz no outro dia, porque é o trabalho principal da nossa existência, é a construção dessa fé. A partir da fé, a construção desse trabalho iluminativo dentro de nós. E a doutora Ana Cláudia vai dizer do quinto grupo. Ela não define se um é maior ou o outro é menor, mas ela diz que o quinto grupo gostaria e se arrependia e gostaria de ter sido mais feliz. E ela remata dizendo: penso que é o resumo dos outros 4. Então, se nós fôssemos analisar a conversa da doutora Ana Cláudia, nós viveríamos a vida com sim, sim, não, não, fazendo ao outro o que gostaríamos que nos fizessem a nós. Nós iríamos trabalhar com todas as forças do nosso corpo, mas nós iríamos dar uma parada mental diária para fazer essa construção, que é o reino divino em nossos corações proposto pelo Cristo. A construção é interna, meus irmãos, não é externa. A caridade maior é a construção interna do reino de Deus proposto por Jesus. Muitos de nós ainda não entendem, mas nós estamos prestes a desencarnar, não esqueçam. Nós estamos em estado terminal. Eia agora. Se nós vivêssemos pensando nesse detalhe, Santo Agostinho vai dizer: meus amigos, todas as noites eu parava antes de dormir e conversava comigo, e eu cheguei a uma conclusão. E a conclusão que ele chegou é
importantíssima, porque ele disse para ele mesmo: em mim precisa uma reforma. É o primeiro passo. Ele continua dizendo: não deixem de colocar na pauta desta conversa que Deus pode te chamar hoje, não amanhã, porque nós somos donos de uma ficha, e essa ficha pode ser cantada a qualquer momento. Nós achamos que Deus mata o vizinho. Deus mata os da nossa família e vai matar nós também. Mas a vida continua, e a imortalidade da alma é a proposta do Mestre, para que nós lutamos até o último respiro. E o suicídio é a pior forma que a pessoa sem fé tenta acabar a existência e a vida, quando vai aniquilar com o corpo e complicar toda a vida. Meus amigos, se alguém estiver com o pensamento voltado para desistir, para se tirar a vida, repense com cuidado, porque a pior forma de sair da existência por esta porta maldita que complicará toda a nossa existência na imortalidade. Quando Jesus estava vindo de encontro ao povo, ele vinha sempre de encontro ao povo, de braços abertos. Se aproximou um homem, e esse homem se ajoelhou a seus pés e disse: mestre, atenda o meu filho, que é lunático, está possuído. Como diz o Catarina, tinha um encosto. Como nós dizemos agora, nas obsessões, nós temos um encosto. Essa criatura estava obsediada, estava imantada com o espírito que queria vingança do passado, desforra daquelas confusão que nós criamos em outras existências, dos nó que nós fizemos em outras existências, e agora nós temos que desatar. Essas criaturas infelizes querem desforra, querem se vingar. Mas Jesus disse: traga-me esse menino. E expulsou o demônio no mesmo momento. E aí, agradecido, ele saiu, pai e filho curado. E os discípulos, que não tinham conseguido fazer aquilo que Jesus fez, disseram a Jesus, perguntaram a ele: por que nós outros não conseguimos fazer o que você fez? Por que nós não conseguimos expulsar o demônio daquela criatura? E Jesus disse: ó raça incrédula, até quando estarei convosco? Homens de pouca fé, se tivesseis a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, você diria para esta montanha: montanha, transporta-te daqui para ali, e a montanha se transportaria. Nós imaginamos sempre a montanha física se transportando diante da nossa força, da nossa existência. Mas Jesus queria falar de um mundo interno que borbulha dentro das nossas almas. Ele quis dizer que a montanha que está dentro de nós, que liga-nos à terra e que não nos dá coragem de nós soltarmos a corda, essa montanha interna é a proposta do Cristo, dizendo para nós: montanha, quando você diz de si para consigo, montanha do orgulho, transporta-te daqui para ali, a montanha do orgulho se transportaria e daria lugar para um homem calmo, humilde, sereno. Se nós disséssemos para nós mesmos: montanha do egoísmo, transporta-te daqui para ali, a montanha do egoísmo se transportaria
e daria lugar a um homem altruísta, desapegado, desprendido dos bens materiais. Se nós disséssemos para a montanha do nosso medo, que está dentro de nós, o medo se transportaria e daria lugar para uma coragem, não a nossa coragem, mas a coragem de se entregar a Deus, acreditar nele, confiar nele, ter a certeza nele, a convicção nele. Porque acreditar, eu acredito hoje e amanhã eu desacredito. Montanha da dúvida, transporta-te daqui para ali. E a montanha da dúvida se transportaria e daria lugar para a fé raciocinada. É aquela que encontra a razão em todas as épocas da humanidade. Fé raciocinada é aquela que encara a razão em todas as épocas. Na época de Moisés, na época do Cristo, na nossa época e para sempre. Esta fé robusta que seria construída dentro de nós. Então, meus amigos, a proposta de Jesus é esta construção interna, esta construção que vai faltar no fim da nossa jornada. E a doutora Ana Cláudia relata então que um homem de 44 anos de idade, uma mulher e um filho, se apresentou para ela. Este homem tinha dentro dele o que os outros grupos não tinham. Ela se impressionou com aquela figura, com aquele semblante, mas os médicos desenganaram e deram 30 dias para aquele homem sorridente, alegre, feliz e confiante. Ela não entendeu. Como que pode um homem, todas as pessoas que aqui vêm, estão cabisbaixa, tristonha, com aquele olhar de domingo à noite, quando você liga a televisão e aparece o Faustão com aquela voz chata, aquela noite, final de tarde, aquela angústia do final da vida, pensem vocês. E aquela criatura se apresentava sorridente. Ela disse então: eu vou cuidar de você. Mas aconteceu o contrário. Ele sorria. E ela fez os exames. E aquela criatura veio com a família, a mulher e o filho de 13 anos. A mulher e o filho estavam preparadas também. O que causou um choque na doutora. Ela disse para a doutora: doutora, nós jamais gostaríamos que essa criatura, que é pai e marido exemplar, deixasse-nos desta vida. Mas Deus é bom, e se precisar encarar este acontecimento, nós estamos preparados. Ela olhou para aquela criatura, disse a ela que iria cuidar nos próximos 30 dias que ele iria viver, porque os médicos são cruéis, eles dão o prazo, pelo menos dissesse: olha, você vai, como eu estou falando para vocês assim, vocês vão desencarnar, mas eles dão o prazo, 30 dias, aí o cara começa a olhar no relógio. Foi 30, ela fez os procedimentos, conversava com aquela criatura. Foi 60, foi 90, foi 120 dias, e foi passando os meses, e ao cabo de 8 meses, ela relata que tirou o jaleco diante daquela criatura, tirou o jaleco de doutora, e disse: meu amigo,
eu preciso que você me ensine como você consegue morrer bem. Como que você consegue ter essa fé no coração e morrer desta forma, com a família unida? Já não tinha mais tempo, ele iria desencarnar. Então ele fala para a doutora, que ela diz para a doutora: eu aprendi com o meu pai e ensinei para o meu filho e a minha esposa que tudo na vida passa. Tudo passa. Os momentos bons passaram e os momentos difíceis também passaram. E nós vamos lembrar daquela criatura magnânima, a mãe de Jesus, diante da informação desconhecida do futuro, que ela teria um filho e que iria sofrer. Ela disse: Senhor, eu sou a tua serva, faça-se em mim a tua vontade. E diante da cruz, com o coração despedaçado de mãe, dizem os narradores que o coração de Maria estava triturado de dor e de sofrimento, mas ela olha para aquilo e diz: Senhor, se for da tua vontade, faça-se a tua vontade. E aquele homem, diante daquela doutora, diz a ela: eu aprendi na vida que tudo passa, tudo vai passar, tudo é passageiro. E o meu pai me ensinou, e eu ensinei os meus filhos. Ele então recebe, naquela hora, do momento final, da despedida, diante da doutora, que depois desse acontecimento, ela tira o quadro da parede, que a Universidade de São Paulo não conseguiu ensinar ela esta fé que ela aprendeu com este homem, no exemplo, com o filho na mão direita, a esposa da mão esquerda. O filho dizendo: pai, tu nos ensinaste tudo o que deveria, vai em paz que nós vamos ficar em paz. E ele se despediu da família dessa forma, sorrindo diante daquela população pequenininha que estava na sua frente, dando um exemplo para nós de que quem quiser morrer bem, viva bem. Mas nós precisamos buscar esta fé robusta. E para nós buscarmos esta fé, é preciso buscar a verdade. E a verdade é Ele. Quando Ele faz a pergunta antes da crucificação, Ele faz a pergunta para os apóstolos: quem dizes que eu sou? Essa criatura máxima, que traz a informação da imortalidade da alma há 2000 anos, ensinando-nos a viver para morrer bem. Essa criatura diz: quem dizes que sou? Eles falaram que era profeta, que era Jeremias, uns diziam que ele era João Batista, mas e vós, que tens convivido comigo, quem dizes que sou? Simão Pedro se adiantou aos apóstolos e disse: tu és o Cristo, o Salvador, o Filho do Deus vivo. Jesus responde: bem-aventurado sejas tu, Simão. Disse-lhe Jesus, envolvendo num amoroso sorriso: porque não foi a carne que te revelou essas verdades, mas meu Pai que estás nos céus. Nesse momento entregaste a Deus o coração e falaste a tua voz. Ele entregou o coração a Deus, nosso Pai, e falou a voz do nosso Pai. Sobre esta fé edificarei a minha doutrina de paz e de esperança, porque contra ela jamais prevalecerão os enganos desastrosos do mundo. Esses enganos em que nós nos arraigamos no mundo que está dentro de nós, os nossos defeitos e o nosso interesse pessoal, que nos chumba a terra. Diz que essa verdade
Estava desfilando pela rua, bonita, perfumada. A verdade estava alegre, feliz. A caridade estava desfilando, feliz e alegre, e se encontrou com a verdade. E a verdade estava toda estraçalhada. A verdade estava estraçalhada, e a caridade perguntou a ela: por que você está assim? Ela disse: eu estou nua e estou feia, porque eu me apresento aos homens, e quando eu me apresento aos homens, eles dizem que não precisam de mim. Primeiro eles pedem a verdade nua e crua, e aí eu me apresento, e eles fogem de mim dizendo que não querem a verdade e não precisam de mim. Nós somos prepotentes a esse ponto, dizendo que nós não precisamos de Jesus, nós não precisamos dele, nós temos a força necessária para vencer a montanha, mas na hora de soltar a corda, nós somos frágeis. A caridade fez a proposta para a verdade e disse-lhe a ela: verdade, revista-te de amor, se vista de amor e se apresenta aos poucos aos corações humanos, para que eles percebam aos poucos as verdades que está dentro deles, como Jesus fez a proposta. Está tudo dentro de nós, meus irmãos, mas nós precisamos buscar essa verdade. A verdade é que Ele vem 2000 anos depois para se apresentar para nós como amigo, companheiro, aquele ser alegre que vai nos influenciar e que não vai deixar-nos a sós para construir esta fé dentro dos nossos corações. Tu és, mestre querido, o pastor. Tu és o pastor das ovelhas, o pastor divino. Nós somos as ovelhas desgarradas do teu aprisco. Tu és, mestre amigo, a luz do mundo, a alegria maior. Nós somos a tristeza e a sombra que carregamos dentro de nós, ainda insistindo e nos complicando sempre, nos complicando com enganos. Tu és, amigo querido, a fraternidade, pela tua mansidão, tu representas a fraternidade universal. Nós ainda somos aquelas criaturas que não vemos o mal do próximo, quando nós deveríamos ver que o mal do próximo é o nosso mal. Tu és a compaixão, amigo, pela pureza do teu coração, representas a compaixão máxima que todo ser humano pode aspirar. Nós somos aquelas criaturas com o coração duro, com o coração empedrado, que não temos a piedade que tu tens dos nossos irmãos que estão na jornada. Tu és o desprendimento dos bens terrenos, pelo desapego, por passar por esta vida da manjedoura, e caminhar sem medo de ser feliz e sem ter uma pedra para encostar e fazer como travesseiro. Nós somos aquelas criaturas apegadas ao dinheiro, arraigadas aos bens materiais, perecíveis, transitórios, ilusórios, que nos chumbam a terra e que nos seguram neste mundo, encarnação após encarnação. Tu és a verdade, e tu és, mestre amigo, a verdade verdadeira, revestida de amor, que esteve entre nós há 2000 anos. Nós somos as verdades relativas, que te buscamos na teimosia, mas sonhamos ainda em te conhecer a fundo, ouvir a tua mensagem e seguir adiante na nossa jornada.
Tu és a fé robusta, inquebrantável, esta fé contagiante, inabalável, que carregas no teu coração. Nós somos a dúvida e a incerteza, e como Tomé ainda queremos as provas, por não acreditar-te, por não perceber que tu és essa grandeza total, esta paz que tu nos passa diuturnamente, envolvendo a todos os nossos corações, que estamos ligados por laços invisíveis. Deixa-nos, mestre amigo, a construir esta fé, que seja do tamanho de um grãozinho de mostarda, para nós mexermos com o nosso íntimo e melhorarmos. Tu és o perdão das ofensas ensinaste a Pedro, e agora, Pedro, é cada um de nós aqui presente nesta noite, porque ensinaste a ele que devemos perdoar 7 vezes, 70 vezes, perdoar sempre, e na prática, carregaste a cruz até o final do monte, e lá do alto, pregado numa cruz, disseste as palavras imorredoras: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Tu és a humildade, e a humildade é contagiante. No Sermão do Monte, subiste mais alto para dizer as bem-aventuranças e a felicidade que podemos alcançar, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A humildade é o reino dos céus em nossos corações. E na prática, diante dos discípulos inquietos que queriam ser os maiores, como nós queremos ser o maior entre os outros, lavaste os pés dos amigos, dizendo que quem quisesse ser o maior no reino dos céus, que se fizesse o menor. Este gesto, que vale mais do que milhões de palavras, diz para nós que devemos procurar a humildade para sermos felizes por completo. Nós somos aqueles seres orgulhosos que confundimos a prepotência com a fé. Queremos ser nós mesmos e não admitimos esta verdade. Por tudo isso, mestre amigo, és o sol das nossas vidas, e o sol clareia o caminho, ilumina a estrada e fornece a fotossíntese. Clareia o caminho ensinando a oração do Pai Nosso, esse caminho luminoso de encontro do Pai com o Filho, do Filho com o Pai. Ilumina as nossas consciências com o pão e o vinho, o pão representando o Evangelho do Reino, o banquete do Evangelho do Reino que devemos estudar, e o vinho representando o esforço e o trabalho pela renovação constante com que devemos fazer. Tu és o sol que fornece a fotossíntese para que germine em nossos corações a prática do bem, dando-nos a vida em abundância. Por tudo isso, amigo querido, ajuda-nos, ensina-nos o caminho, ó luz do mundo, ensina-nos o caminho, a verdade e a vida, ensina-nos o caminho para encontrarmos a verdade e buscarmos a vida com fé, na imortalidade da alma, sem medo de ser feliz. Soltemos a corda, seguremos na mão de Deus, como diz a música: segura na mão de Deus e vai, porque ela
ela te sustentará. Muito obrigado, meus amigos.